Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre questão norteadora. O que é a tal da questão norteadora? Toda pesquisa, eu sempre tenho falado isso no canal e é um grande desafio da ciência, é a questão de como você vai fazer para estruturar o trabalho. Como que você pode fazer para promover trabalhos que sejam mais interessantes, mais efetivos para a sociedade, mais contributivos no âmbito tanto acadêmico quanto no âmbito da sociedade como um todo. Antigamente, quando nós produzíamos qualquer informação científica, como o número de pessoas que estariam dispostas ou que estavam frequentando uma graduação era relativamente pouco, o número da pós-graduação era extremamente pouco, e não tinha essa questão de comunicação, tanta informação de forma tão fácil e acessível. Os trabalhos acadêmicos, todos eles, nem que fosse revisão de literatura, eram todos contributivos. Então não se preocupava tanto com qual é a relevância social, não se preocupava-se tanto com questões assim, qual é o impacto direto que o seu trabalho vai ter, quais foram as bases que você pesquisou, até mesmo porque não tinham essas questões a serem consideradas. De poucos anos para cá, nós estamos em 2022, depois de 2005, com a chegada da internet no Brasil, 2010 nós tivemos uma explosão não só de acesso, mas com relação às produções acadêmicas, a abertura do ensino superior que começaram a abrir o cenário da comunicação, das informações científicas, a sociedade começou a perceber que, sim, se produzia muito material, se produz muito material, mas, de fato, qual a relevância desses materiais? Quais as relevâncias que o mundo acadêmico tem suportado, tem colocado como subsistência, tem colocado como projetos executáveis dentro do mundo real, dentro da sociedade. E então, há uns 5 anos atrás, nós começamos com essa cobrança muito forte e com essa reconsideração do trabalho científico, que antes necessitava abordar um problema. Hoje, ele parte de um problema. Então, veja, o problema, o contexto do problema é aquele contexto que você vai traçar no seu material, demonstrando quais as problemáticas que você quer abordar, ou demonstrando ainda, funilando, qual é o eixo que você vai abordar. A questão norteadora, ela é uma questão norteadora. É o que seria a pergunta-problema do seu material. Qual é o problema? Qual é a questão norteadora que vai fazer com que você possa focar o seu material? Qual é o foco do seu material? Por exemplo, como as relações humanas são efetivadas dentro de um ambiente corporativo. Aí, de repente, você decide fazer um estudo de caso dentro de uma empresa X ou dentro de uma empresa do setor X. Então, você está perguntando como. Então, essa questão que você vai fazer, essa questão norteadora, além de ser uma questão problema, ela vai nortear. Então, ela é o problema que você está querendo trabalhar no seu material, mas ela vai dar o norte, ela vai dar toda a construção da sua pesquisa. Por isso, muitas vezes, quando a gente bate no aluno, fala, olha, você tem que ter uma questão problema. Você tem que ter uma questão que consiga oferecer, sejam subsidiadas. Você tem que ter uma questão que você vá trabalhar, que tenha um porquê de existência. E quando o leitor, quando a comunidade, quando as pessoas terem acesso ao seu material, vão ter soluções específicas. Como, por exemplo, se eu vejo no direito que tem um ambiente de relações de direito, que tem problemas, que tem defasagem, que a lei falta suportar, o que eu vou fazer? Não, então a minha questão é criar contratos ou modelos de contratos específicos para esse caso,
aonde eu consiga sanar uma lacuna que eu enxergo como inexistente, né? Como se a lacuna é existente, o problema da lacuna é inexistente. Então, você está resolvendo, né? Você vai criar nessa questão norteadora o objeto, né? O norte que você está dando para essa pesquisa. Por exemplo, como modelos de contratos específicos podem nortear ou podem direcionar as relações de X e X. Então, você vai estar trazendo uma contribuição e essa contribuição está onde exposta na sua questão norteadora. Então, você vai percorrer no seu trabalho inteiro, vamos supor, o objetivo geral será responder essa questão norteadora. Os objetivos específicos serão os caminhos que você vai responder nessa questão norteadora, os caminhos que você vai abordar ou adotar para responder. A partir daí, já surge, então, uma metodologia clara, já que você deixou os seus objetivos claros. Então, vamos supor nesse exemplo do contrato, se o seu problema, a sua questão norteadora está direcionada à falta de contrato, então qual é seu objetivo? É responder, falar sobre as soluções possíveis e, principalmente, criar ou fornecer modelos de novos contratos. Se você está falando, por exemplo, quais são as atividades lúdicas que podem contribuir para a formação infantil ou para a educação infantil do ciclo fundamental 1. Então, se você tá se propondo a levantar essa questão, quais são as atividades, desta forma, eu já imagino que você tem como objetivo responder quais são essas atividades. O seu trabalho, quando terminar, eu vou ter essa resposta. Então, quais são as atividades que podem ajudar? Como podem ajudar esse desenvolvimento infantil? O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas colocam alguns objetivos auspiciosos, uma questão norteadora auspiciosa e acaba não respondendo no final do trabalho. Nós pegamos vários trabalhos em 2021 que tinham levantado as mesmas questões. Então, o estudo se propõe a responder uma questão norteadora muito boa, muito passível de se responder, e no conteúdo do material, na medida que o material vai sendo desenvolvido, essas questões não são respondidas. Ou melhor, essa questão não é respondida. Por isso que a questão norteadora, ela vai nortear, como o próprio nome diz, ela vem de uma questão problema, ela é a questão problema, é uma questão problema. Esses dias eu peguei um material que o professor mandou fazer 5 questões problemas. São 5 estudos diferentes. A questão norteadora é uma questão. A questão problema é uma questão problema. Eu já vi professores que pedem uma questão para cada objetivo. Isso aí é muito particular, mas não seria o correto, porque existe uma lógica nessa produção, não é conforme a cabeça do professor quer. Então, existe a lógica da questão problema, que é onde o seu estudo vai se pautar. Existe uma lógica da questão norteadora, que é a questão problema. O objetivo geral é responder essa questão problema e os objetivos específicos são os caminhos que você vai traçar, podendo ser, inclusive, traduzidos como cada um dos capítulos. Então, o que você pretende no capítulo 1, o que você pretende no capítulo 2 para contribuir com a sua questão central, com a sua questão norteadora, e o que você pretende no capítulo 3. Então, ou, digamos, uma dissertação, um TCC, uma monografia. Esses objetivos vão ser traçados, vão ser expostos na medida que os capítulos vão sendo organizados, na medida que você vai traçá-los para que os capítulos existam, para que tenham um porquê de existência. Então, por exemplo, se no capítulo 1 você tem o interesse de levantar toda a questão teórica, todo o embasamento teórico para a discussão, então você vai colocar no objetivo principal 1, fazer um levantamento teórico dos conceitos ou da literatura sobre determinado assunto, ou sobre o tema, daí você coloca o título, a questão norteadora que você está traçando. Capítulo 2, o capítulo 2 eu vou fazer assim. Então, o objetivo 2, ele tem que responder o capítulo 2, e assim por diante. Então, veja,
é uma questão problema, que também pode ser chamada de questão norteadora, aonde você vai construindo o seu estudo com base a responder ou buscar o mais próximo de responder essa questão problema, essa questão norteadora. Então, basicamente, como o próprio nome diz, se a gente pensar no nome, a gente já vai ter um parâmetro. A questão norteadora, ela vai dizer por onde o trabalho vai perpassar, ela vai dizer quais são os objetivos, ela vai dizer o que o trabalho pretende fazer e vai já dar o caminho da sistematização e da escolha metodológica. Então, se você está falando como, quais são as possibilidades de você compreender como? Se você está falando quantos e dá um sentido quantitativo, então você já está colocando ali naquela questão norteadora que você terá uma abordagem quantitativa. E aí você vai trabalhando e direcionando o seu material de acordo com a questão norteadora. Entendeu? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.